Fala, coach de CrossFit, tudo bem com você? Hoje a nossa aula é um pouquinho diferente. Hoje a aula é uma produção aqui num quadro branco de como que a gente vai desenvolver um plano de aula de parada de mãos, é isso mesmo, de handstand walk com o seu aluno dentro do box. Esse material que eu irei produzir agora é para você já começar a sua aula de amanhã ou então da própria semana que vem, dependendo do seu nível de periodização e o que você está seguindo aí no seu box. Você está preparado? Então vamos nessa! Eu me chamo Juliana Cari e eu tenho mais de 20 anos de experiência com ginástica, tanto ginástica artística quanto os movimentos ginásticos para CrossFit. Então, professor, se você é novo, está assistindo essa aula aqui pela primeira vez e se interessou por esse conteúdo, já curte aqui o nosso vídeo para eu continuar tornando essa produção de conteúdos gratuitos e relevantes bem legal para você já aprender a aplicar no seu box a qualquer momento. No momento que você tiver a maior oportunidade, ou então, quer fazer alguma coisa nova? Já aplica isso aqui que eu te garanto que vai dar certo. Falo isso porque eu tenho uns 6 anos de experiência dentro dos boxes de CrossFit aqui da minha cidade, aqui de Brasília, e hoje eu tenho a certeza que tudo que eu te falar aqui, você vai conseguir aplicar dentro do seu box. E mais uma outra coisa super legal, você vai fazer com que a sua retenção de alunos ela fique cada vez maior. Os alunos eles vão se interessar pela sua aula, eles vão interagir com você, eles vão fazer de tudo para que essa aula ela aconteça de novo. Então, para nossa retenção de alunos, para a gente conseguir reter o maior número de alunos possível no nosso ano, a gente tem que prestar um serviço de qualidade. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora. O título da nossa aula é Como eu vou fazer um plano de aula para desenvolver o meu aluno no handstand walk. Então, olha só, antes de mais nada, eu vou contar uma historinha para vocês, bem legal. Não sei se vocês conhecem, mas futuramente vocês vão conhecer ainda muito mais das minhas histórias, muito mais de como eu comecei, de como eu fui inserida aqui nesse mundo do CrossFit. Mas, primeiramente, eu queria te falar que antes de dar essa aula aqui, de handstand walk, eu quase fui demitida do box onde eu trabalhava. Bom, antigamente eu trabalhava com ginástica artística, de alto rendimento, e aí um professor me chamou para fazer esse apoio com ele, ser uma das coaches do box dele de CrossFit, né? Mas para isso eu teria que estudar muito, porque os nomes eram todos em inglês, eu não sabia muito bem, né? Então eu tive que estudar muito. Então, eu aceitei, depois de muita relutância, esse convite desse professor. E aí, olha só do que aconteceu. Eu tive uma aula um dia, foi o boom da minha carreira como professora de movimentos ginásticos. Um dia eu cheguei no box, o professor estava super assustado e ele não estava entendendo eu não estava entendendo, né, o que estava acontecendo, porque ele estava assustado daquele jeito. Eu falei, então, o que está acontecendo? Você está bem? Ele, cara, hoje tem uma aula aqui, eu não domino esse movimento. Como o box era novo, então a gente evitava ao máximo de ter movimentos ginásticos, porque eram alunos novos que não conheciam a modalidade muito bem. Só que depois de 2 meses, o head coach começou a inserir os movimentos ginásticos, né? Os movimentos ginásticos que os alunos tinham mais dificuldade no nosso planejamento de aula. E o professor ficou muito nervoso, porque ele não sabia como ele ia fazer uma aula de handstand walk para aquela turma que estava ali. Tinha umas 15 pessoas, né? De 12 a 15 pessoas dentro do box. Eu e mais esse outro professor. E aí eu fiquei olhando a apreensão dele e falei, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo disso daí. Você quer que eu comande essa aula? Aí ele, não, é toda sua. Você vai fazer tudo. Você vai fazer o aquecimento, você vai fazer o alongamento, você vai fazer a parte que você precisar e a gente tem exatamente 20 minutos de parte técnica para ir pro ódio. Você topa? Eu falei, topo na hora. Aí montei rapidinho ali uma programação do que eu já tinha esquematizado, do que eu já sabia, e aí comecei a passar para os alunos. E aí o que aconteceu? Depois que aconteceu essa aula, eu estava sendo avaliada pelo head coach. Ele falou, cara, que aula maneira, gostei muito, eu quero que os professores eles façam essas aplicações aqui durante as aulas. Será que você pode mandar essa aula para eles? Eu falei, posso. Ele falou, olha,
o negócio é o seguinte, essa aula aqui pra você, ela foi um boom. Aí eu fiquei sem entender ele, por quê? Eu falei, porque a gente tava decidindo se a gente ia mandar você embora ou não. Porque você ainda não estava conseguindo equilibrar o CrossFit. Então isso daqui para você foi muito bom. Depois dessa aula, depois desse dia, eu montei turmas de movimentos ginásticos para CrossFit e continuo trabalhando até hoje nesse mesmo box, até hoje com essas mesmas turmas de movimentos ginásticos, né? Ou seja, de um ano que eu não sabia absolutamente nada, né? Comecei a inserir tudo que eu vinha aplicando com as minhas alunas da ginástica, as alunas pequenininhas, e deu certo pro pessoal mais adulto. Então, hoje eu vou te ensinar exatamente tudo que eu fiz naquela aula de 5 a 6 anos atrás, lógico, com upgrade. Então aquela aula lá foi o modelo 1.0. Essa aula aqui é o modelo 2.0 com um upgrade bem alto. Então olha só, você que é professor, cada movimento, na verdade, na ginástica artística, um dos movimentos que são primordiais lá é a parada de mãos. E aí você me pergunta, por que, Juliana, que é a parada de mãos? A parada de mãos na ginástica ela é muito solicitada em todos os movimentos. Então, quando você vai arbitrar um atleta, a maioria dos movimentos eles precisam passar pela parada de mãos, né? E aí no CrossFit é um pouquinho diferente, né? A gente não precisa ficar passando pelo handstand walk, né, toda hora, né, nos movimentos. Um dos movimentos principais para as nossas aulas de ginástica e que o aluno ele precisa dominar de olho aberto, de olho fechado, de cabeça para cima, de cabeça para baixo, de barriga para baixo, de lado, do outro, de todas as posições que a gente conseguir colocar o nosso aluno, é um aqui. Olha só, vou escrever aqui o nome desse exercício e você já vai começar a se perguntar por quê? Hollow hold, ou o mais conhecido como canoinhas. Uai, mas por que a gente precisa dominar as posições de canoinha durante a execução de uns movimentos ginásticos? É super simples isso daqui. Pensa no handstand, pensa na prancha baixa, pensa no hang hold, que é a hora que a gente pendura na barra. Quais são as posições que a gente mais trabalha nos movimentos ginásticos? São exatamente as posições aonde o corpo forma uma espécie de arco, uma canoa. Por isso que o nome é canoinhas, né? Isso forma uma espécie de uma canoa. Sou péssima em desenho, mas isso aqui, né, é pra gente lembrar uma espécie de uma canoa mesmo. E aí, o que você precisa colocar nos seus planejamentos? Sempre quando você puder, trabalha o máximo de exercício básico possível, principalmente nas posições de cabeça para baixo. Por quê? Os nossos alunos, eles têm medo de virar de cabeça para baixo. Você já parou para perguntar para o seu aluno por que ele tem medo? As respostas que eu mais escuto são essas daqui. Professora, fui plantar bananeira quando eu era pequena e caí. Professora, eu acho que eu não tenho força no meu braço. Professora, eu tenho medo mesmo, eu não vou fazer isso aqui nunca na minha vida. E uma das últimas que eu escutei foi assim, professora, eu quero muito aprender, mas eu acho que eu ainda não consigo muito bem. Eu já escutei dessas para as outras coisas aqui, mas essas são as principais. Depois que eu explico para o meu aluno como que ele vai trabalhar a parada de mãos, eu começo a desmistificar várias coisas que ele mesmo não acredita. Eu consigo desmistificar várias coisas que aí o aluno começa a acreditar em mim. Então ele começa a acreditar no potencial dele. E a minha fala é sempre a seguinte: eu não gosto de trabalhar um exercício muito rápido, né? É a progressão do aluno, ele que vai dando velocidade ao meu treino. Não sou eu que vou dando velocidade ao treino dele, porque ele tem que se sentir bem para começar a evoluir, né? A partir do momento que o aluno se sente bem, ele está pronto para evoluir. E assim vai, são degraus. Assim como tudo na vida, né? Até hoje, em 5 anos, eu não tive nenhuma lesão séria dentro das minhas aulas de CrossFit. Por quê? Porque eu tomo muito conta da parte básica. Então, olha só, um bom planejamento de aula, uma das regras que você tem que se preocupar é trabalhar o básico. Ah, mas todo professor de ginástica fala que
o básico bem feito faz com que você alcance níveis extraordinários de consciência corporal, força, flexibilidade, potência. Isso daí é super balela. Não é balela. Isso daqui é sério, verdadeiro e é a forma de movimento que vai evitar você ter uma lesão séria. Ah, não, mas você veio aqui falar de planejamento de aula. O meu planejamento de aula envolve trabalhar o básico. Hoje o nosso básico é trabalhar as posições de hollow, né? Ah, você vai estar falando que durante a sua aula você vai trabalhar a canoinha a sua aula inteira, 60 minutos? Eu vou trabalhar a canoinha, né? A canoinha em 60 minutos, mas eu vou adaptar para um movimento do dia. Então, olha só, eu lembro como se fosse hoje o que eu fiz naquela aula. Eu fiz um trabalho de mobilidade bem feito. Isso aqui você, inclusive, pode copiar e aplicar na sua aula amanhã, semana que vem, quando você quiser. Isso aqui é livre, isso aqui é um material exatamente para isso. É um material para você testar, ver se seu box encaixa nesses planejamentos aqui e você aplicar mesmo. Não tem problema nenhum você fazer esse tipo de propaganda, não. Aplica, o mérito é seu, você conseguiu e para mim tá tudo certo. Olha só, o que eu fiz naquele dia? Eu fiz um trabalho de mobilidade articular, né? Que nós chamamos de movimentação básica. Então, o que eu fiz? Eu aqueci os nossos membros ali rapidinho com exercícios de rotação, mais paradinho, aquela mobilidade mais balística. E aí, peguei algumas articulações que eu gostaria de enfatizar o meu trabalho de fortalecimento. Então, eu fiz um fortalecimento específico para punhos, ombro e, pasmem, quadril. O que o quadril tem a ver com isso? Já vou explicar, ou algumas pessoas já vão perceber assim que eu colocar aqui alguns movimentos básicos na lousa, tá? Então, a mobilidade eu trabalhei essas 3 articulações, quadril, liberei um pouquinho o quadril, né? E dei muita ênfase no músculo posterior da coxa. Essa musculatura que a gente tem aqui atrás, que a maioria das pessoas tem a musculatura do posterior muito encurtado e a gente só percebe depois que está trabalhando o movimento, né? Então, a minha mobilidade foi essa daqui e eu gastei mais ou menos aí entre 5 a 7 minutos. Normalmente, quando eu começo a minha aula, eu falo para os meus alunos, tá? Isso aqui é importante para mim. Às vezes pode ser importante para você também, porque os alunos vão perceber que você está compartilhando a aula e eles vão saber o momento exato onde eles vão fazer cada coisa e isso já prepara a cabeça deles. Isso é muito importante, hein? Ó, turma, hoje a nossa aula é de handstand walk. Teremos handstand walk na parte técnica e alguns exercícios no WOD que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Na aula de hoje, a ênfase é a gente trabalhar a parada de mãos fazendo o posicionamento da canoinha. Então hoje iremos deitar e rolar na canoinha várias vezes e a gente vai tentar transferir tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês para as paredes ou então até o nosso próprio caminhar de cabeça para baixo, ok? Quando chegar perto do WOD, eu vou falar tudo que eu preciso para vocês executarem um bom WOD, uma boa estratégia. Todo mundo de acordo? Beleza, comecei a aula, mobilidade. Ok, professor? É isso que você tem que ficar ligado. Isso daqui é uma forma de você compartilhar com o seu aluno todo o trabalho que você está fazendo, como que você vai executar e o porquê que você está executando. Isso é super importante para eles começarem a fazer parte da sua grande comunidade. E aí, futuramente, te contratar como personal para você ministrar outros exercícios com ele. Saindo da mobilidade, eu fiz exercícios de ativação, aonde eu fazia simulação de parada de mãos. Ó, o primeiro exercício foi: meninos, peguem uma anilha de 25 libras, meninas vão pegar uma anilha de 15 ou 10 libras. Todo mundo pegou as anilhas, voltou lá para sua estação. Ok, gente, olha só, iremos fazer uma posição de parada de mãos invertida. E todo mundo ficou me olhando assim, o que essa mulher tá falando? Não tô entendendo mais nada. O que eu pedi foi para que eles juntassem as pernas, tentassem fazer o máximo de
Posição da canoinha, jogando os braços para cima da cabeça. Olha só, o warm-up controlado foi um overhead, hold ou simulação da parada de mãos invertida. Aqui eu demorei mais ou menos 4 minutos. Por quê? Porque eu queria passar ali em cada aluno e falar assim, ó, corrigir isso aqui, isso aqui, isso aqui, controlado ali no tempo, né? E aí, beleza, colocar a vanilha no chão e eu fiz mais um exercício bem legal. Isso daqui, vai ter toda uma aula prática sobre isso daqui. Vocês vão começar a sacar olhando aqui a teoria. Depois que vocês entenderem a teoria, a prática ela fica muito mais leve, muito mais prazerosa também. Ó, fiz um overhead hold e fiz uma prancha baixa. E nessa prancha, os meus alunos eles tinham que simular muito a canoinha. Então, na verdade, a prancha ela tem uma história, né? Então, cada segmentação da educação física, né, academia, então uma aula de ginástica localizada, uma aula de abdominal, as aulas de ginástica artística, cada uma ensina a canoinha de uma forma diferente e ok, todo mundo tem que aprender uma forma de canoinha. Não significa que as outras modalidades elas ensinem uma canoinha errada, mas pra gente que faz um crossfit, ou então tá aprendendo a fazer o handstand walk, aquela prancha baixa, ela não serve pra gente. Então eu tive que reensinar os alunos a fazer uma prancha baixa, né? Que é nada mais, nada menos do que empurrar o cotovelo contra o chão, deixar o peito para dentro, né? Empurrando as minhas costelas o mais para dentro possível. E aí imita mais ou menos um gato quando se assusta, né? Porque a gente empurra as costas para trás. É isso daí que eu precisava que eles fizessem aí. E aí eu não lembro muito bem como é que foi o formato do aquecimento, mas eu lembro que essa aula teve 4 minutos de duração, porque eu tenho essa aula escrita no meu computador até hoje. E aí, olha só que bom. Ah, Juliana, super fácil, meu aluno RX não vai querer fazer isso não. Você pode deixar o seu aquecimento para o seu aluno RX mais difícil, né? Isso é uma competência do coach. Não vou te falar tudo que você pode fazer aqui não, isso daqui... Varia. Lembra que o coach falou que eu tinha 20 minutos para a parte técnica? Ele falou só isso, mas que o aquecimento e o alongamento eu poderia fazer da forma como eu quisesse. Canoinhas variadas. Fiz um Tabata, gosto muito desse protocolo de treino. Tabata, galera, são 8 rounds de 20 segundos de execução, 10 de descanso. Trabalhei exatamente um Tabata com canoinhas variadas. Isso é muito legal, porque aí a gente consegue ver como o aluno ele vai fazer a primeira e como das primeiras a gente já vai começar a ver os erros para as demais. Isso acontece com todo mundo, com o aluno iniciante, com o aluno scale, principalmente com os alunos RX, que eles pensam que eles sabem fazer tudo. E uma movimentação básica para eles é a gota d'água. Eles não gostam muito de fazer, mas fazem. Legal, ó. Fiz aqui o meu core, o meu warm-up, a minha mobilidade. E aqui, juntando isso daqui, eu tinha gastado exatamente 14 minutos, que era a programação mesmo. Essa parte inicial da aula. Expliquei, fiz tudo. 14 minutos. Aí ele falou assim, olha, você tem 20 minutos para a parte técnica. Presta atenção. Você tinha 20 minutos para a parte técnica, o que que eu fiz? Deitei e rolei, né? Porra, 20 minutos na parte técnica, isso dá um show de aula. 20 minutos. Aí eu, beleza, 20 minutos, dá tudo certo. O que eu vou fazer primeiro? Pedi pro pessoal pegar vários tatames, espalharam os tatames todos lá na academia e falei assim, galera, para uma boa parada de mãos, vocês vão ter que aprender a fazer uma parada de cabeça, parada de 3 apoios. Aí te olha todo mundo assim, parada de 3 apoios, sabe o que você fazer? Eu falei, olha só, mas para isso existem algumas regras.
Todo mundo ficou me olhando, tipo assim, que regras são essas? Falei, ó, a primeira coisa que você precisa fazer para executar uma boa parada de mãos é uma parada de cabeça, lógico. Você precisa imaginar um triângulo. E aí todo mundo olhou e parou de novo. Eu não tinha moral nessa época para falar nada. Lembra que quase fui demitida? E que os alunos não acreditavam no potencial que eu tinha para poder dar para eles? Parada de cabeça. E aí todo mundo ficou me olhando, né? Parada de cabeça. Imagina, tá ficando doida? Como assim? Eu falei, galera, parada de cabeça. Vocês vão ajoelhar no chão, vão deixar as duas mãos na base do triângulo e a cabeça lá na base de cima. Isso vai servir como forma de equilíbrio. Mas a partir de hoje, nós iremos trabalhar de uma forma diferente. Ao invés de você deixar os dedos fechados, vocês vão abrir os dedos e agarrar o chão fazendo uma espécie de agarra. Bora! Ó, o movimento ele vai ser feito dessa maneira. Fiz o movimento e a galera ficou assim, caracas, meu irmão. Nossa, vamos fazer essa parada mesmo. Vamos lá, menina. Vamos lá, que ela é muito boa, sabe o que tá fazendo. Eu demorei exatamente 3 minutos para ensinar um elefantinho. Passado isso, lógico, teve gente que ficou ali no elefantinho, eu fiquei ali dando assistência com outro professor, e ficou tomando conta ali da galera que não sabia fazer, e eu toquei o barco com a galera que tava indo logo em seguida. Beleza, fiz a parada de cabeça, vocês começaram a entender, eu preciso do posicionamento das mãos dessa maneira. Ok, turma? Ok, professora, vambora. Legal. Certo. Agora, pra gente evoluir um pouquinho, vou precisar que vocês formem duplas. Principalmente do mesmo peso corporal, ok? E do mesmo tamanho também. Formaram as duplas. Beleza, galera, olha só. Para o seu handstand walk ele sair de uma maneira boa, sem lesões, com segurança, eu preciso que a gente treine carrinho de mão. E aí parou todo mundo de novo e ficou me olhando. Carrinho de mão. O handstand walk, vamos lá, vamos escutar. Então, ó, a primeira coisa que você tem que fazer na hora que você planejar o seu plano de aula, você tem que saber o porquê das suas aulas, professor, porque senão os seus alunos eles vão ficar perdidos, você não vai explicar e eles vão pensar que você não sabe nada. E essa não é a ideia. Acabou aquela hora que você vai ficar procurando exercíciozinho de skill antes da aula para você executar uma boa aula. Você não vai fazer mais isso, você vai estudar antes e vai pesquisar tudo que você conseguir sobre aquele movimento e vai ver o que cabe no seu dia a dia ali, né, na prática. Fiz o meu carrinho de mão, e aí todo mundo andando, brincando, eu falei, galera, olha só, carrinho de mão agora vocês vão fazer igual a posição de canoinha. Todo mundo empurrou o peito para dentro, apertou bem o bumbum, apertou o core, legal. Agora, ao invés de andar dobrando o braço, eu quero que vocês andem como se estivesse com os braços engessados. Vamos lá? Vamos. Todo mundo andando certinho. Ótimo. Aí, lógico, né? A gente para um pouquinho para dar um descanso para as mãos, legal. Agora, a galera RX vai fazer o mesmo percurso, só que jogando o bumbum para cima. Galera, vamos lá? Vamos. Corrige, 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 corrige. Beleza, né? 4 minutos, né? Eu tinha gastado para executar o elefantinho. Esse daqui durou exatamente 3. Já foram 7 minutos de prática. Bom, olha só, hein? Beleza, todo mundo aprendeu? Para tirar um pouco da tensão dos punhos, eu fiz um exercício em pé. Olha só, a gente precisa agora aprender como que a gente vai abordar a parede ou fazer um handstand hold livre no chão. Para isso, existem 3 passos. O passo onde a gente começa o exercício com a perna fechada, depois a gente separa as pernas, dá um passo de gigante e para na posição com o tronco para frente. Isso aqui vai ter tudo na prática, mas o exercício ele é mais ou menos assim, ó. Comecei com os meus pés fechados, vou dar um passo para frente e jogar o peito para dentro. Então a parada de mãos ela sai desse princípio aqui. Todo mundo entendeu? Sim, então bora praticar. E aí eu nomeei essa técnica como passo 1, 2, 3. Todo mundo fez. Tranquilo. Sem erro, sem nada. Nosso box a gente tem muita pilastra, pouca parede. As pilastras são boas e aí eu consegui separar a turma ali, né, que tava fazendo handstand walk, a galera RX, a galera skate. Dei um desafio pro pessoal skate, um desafio pro pessoal iniciante, um desafio pro pessoal RX. Cada um tinha a sua maneira de executar um movimento. E a galera suou, doeu o punho, doeu o abdômen, porque tinha que ficar segurando
o abdômen toda hora para fazer o exercício, né? Então, dei a função para cada pessoa ali, fui trabalhando as progressões com cada ciclo da minha turma, com os alunos iniciantes, com os alunos intermediários, com os alunos avançados. Tive ajuda. Se tivesse que dar aula sozinha, daria para dar aula sozinha também. Então, cada pessoa ali, ou cada classe de pessoa, tinha um complexo diferente. Esse complexo durou exatamente 5 minutinhos, né? Mas antes eu expliquei o que cada turma iria fazer. Isso a gente demorou mais 4 minutinhos. Uma parte técnica, né, básica para cada ciclo, 6 minutinhos. E o complexo, 5 minutinhos, né? Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 5, né? 17, 22 minutos, 23 minutos aí mais ou menos, né? Eu tinha 20, ultrapassei 3 minutos. 3 minutinhos, 2 a 3 minutinhos, mas a gente tinha uma folga ali, porque na nossa parte técnica, né, ou na nossa parte inicial da aula, a gente não tinha utilizado tudo da maneira que deveria ser, né? Então a gente utilizou exercícios precisos, certos, e aí a turma trabalhou por exatamente 23 minutos. Foi uma aula fantástica, foi uma aula muito boa, a galera saiu pedindo mais, tanto que foram lá na recepção, fizeram lá preencheram um papelzinho de mais aulas de movimentos ginásticos, mas eles gostariam que eu desse essas aulas, né? E aí aconteceu o seguinte, nesse tempo que tinha aula de ginástica, as turmas do CrossFit superlotarem, porque eu tava dando aula de ginástica, e aí o pessoal queria saber quem eu era, e vinha pra amanhã, aí eu dava aula, a galera se apaixonava, ficava pela manhã, ficava à tarde, né? Não desmerecendo os outros professores que eram muito bons também, só que aí a partir desse momento eu comecei a ministrar somente aulas de movimentos ginásticos, desde que sigo até hoje, né? Isso aqui foi uma aula muito básica, que você pode programar no seu box. Se você tiver alguma dúvida quanto isso daqui, você pode vir me procurar. E você pode fazer várias perguntas, se você quiser, sobre o tema, porque é um tema que não é muito estudado, não é todo mundo que consegue perceber. A ginástica para CrossFit e a ginástica artística são movimentos que exigem olho clínico e tem muito detalhe para corrigir. Se a gente não tem o detalhe e o feeling certo, a hora que o aluno poderia aprender esse exercício, ele passa, e aí você não vai conseguir segurar ele mais no seu box. Então, são movimentos que a gente consegue trazer um desafio maior para a nossa comunidade mesmo. Um desafio para a gente conseguir reter mais alunos. E se você tem dúvida, não custa nada você perguntar para um outro professor e ver o que ele acha daquela aula, que é super importante a gente ter um feedback também de outras pessoas. Então olha só, se isso daqui fez sentido para você, se você gostou, então já compartilha com seus outros colegas, porque esse material ele é super rico e não é muita gente que dá a atenção necessária. Mas como você está aqui vendo essa aula, eu sugiro que você revise tudo isso daqui, que você tente aplicar o máximo de conhecimento teu e o máximo de conhecimento que você viu aqui nessa aula, porque isso aqui é super importante para o seu crescimento como coach e o seu crescimento como personal trainer também. Então olha só, se você gostou, se isso daqui fez sentido para você, compartilha com seus colegas do seu box. E uma coisa muito importante também, se inscreve aqui nesse canal para eu continuar produzindo os melhores vídeos de movimentos ginásticos para vocês de uma forma gratuita. Eu estou me despedindo por aqui, espero que todos fiquem bem e até uma próxima aula.